um espadachim que duvida de si mesmo, uma discípula determinada a provar seu valor e um monstro que pode destruir tudo em segundos. No episódio de hoje, Beryl enfrentará não apenas inimigos poderosos, mas também os fantasmas de seu próprio passado. Cheguei pra gente desmistificar mais um episódio desse anime. E olha, esse capítulo foi bem massa, porque mergulhou um pouco mais nos personagens e trouxe um perigo real no final. O episódio de hoje trouxe uma mistura massa, um espadachim que no fundo duvida de si mesmo, nosso protagonista, uma discípula que tá focada em mostrar o quanto evoluiu e, para fechar, um monstro que pode simplesmente mandar tudo pro espaço em segundos. O Beryl, dessa vez, vai enfrentar não só uns inimigos, mas principalmente um fantasma do passado dele. Começou exatamente de onde a gente parou no episódio anterior, com a continuação daquela luta entre a bruxa Lucy e o nosso protagonista, o mestre espadachim. E a situação tava séria pra valer. Eu vi o Beryl sacar a espada de verdade pela primeira vez e a Lucy lançando um monte de magia de fogo. Gente, a animação dessa luta tava muito bem feita, viu? Que da hora ver a troca de golpes e magias com aquela qualidade. A Lucy é claramente uma oponente poderosa pra caramba, isso ficou na cara. E apesar da desvantagem natural de um espadachim contra uma usuária de magia, afinal, ela ataca de longe, o Beryl só consegue se esquivar de tudo e até cortar alguns dos feitiços que ela jogava. Impressionante. É importante lembrar que a Lucy não é qualquer bruxinha, viu? Ela tá no topo entre as bruxas. Mesmo assim, o protagonista consegue chegar perto de cortar ela, o que por si só já é algo de outro mundo. A bruxa se defende com facilidade, claro, mas dá pra ver a surpresa e a empolgação dela com a habilidade do protagonista, tanto que ela quase lançou a magia mais poderosa dela. Algo que parecia um buraco negro com um vórtice escuro e uma pressão intensa. Segundo ela, se o protagonista fosse atingido por aquilo, seria simplesmente esmagado. Eu fiquei, eita, na hora. Só que a Lucy para o ataque na hora H, percebe que estava indo longe demais e ela encerra a luta ali mesmo, reconhecendo a força do protagonista, mesmo que ele, todo humilde, ou seria inseguro. Não acredite muito nisso que ela falou. Mais tarde, depois de um treino, o protagonista se encontra com a Ficelle, a aluna de cabelo preto. Ela estava entregando umas poções mágicas para a ordem, a pedido da mestre dela, que na verdade é a própria Lucy. Pois é, como forma de desculpas pelo ataque anterior, a Lucy mandou uma poção para o Beryl. Ele ainda tá em choque por saber que aquela bruxinha que ele enfrentou é, na verdade, a comandante das forças mágicas. Eu ri dessa parte. Ele ficou muito surpreso. Aí, ao aceitar a poção, o protagonista comenta que pensou que fosse morrer naquela luta e confessa para a Ficelle que nunca tinha enfrentado uma bruxa antes. A Ficelle então explica que a Lucy é um caso à parte mesmo. Nenhuma outra bruxa consegue conjurar magias tão rapidamente em sequência quanto ela. As demais são mais tranquilas de lidar. Logo em seguida, a Lúcia, a garota de cabelo prateado, aparece para convocar o protagonista para uma reunião com a Surena. O motivo? A Surena quer que o protagonista treine uns grupos de aventureiros que estão se preparando para explorar uma masmorra. E como sempre, durante o encontro, a Lúcia e a Surena ficam uma implicando com a outra, disputando a atenção do Beryl. Esse triângulo amoroso? Ou seria quadriláteros amorosos? Eu não faço ideia. Como é que se fala? 4 pessoas que estão afim da mesma pessoa? Ou é 4 pessoas? Eu não sei. Vamos continuar. A Surena, que é tipo a aventureira de altíssimo nível, talvez a mais forte que a gente viu até agora no reino, pede para o protagonista treinar a galera antes da missão na masmorra. E nesse momento a gente vê um flashback do passado do protagonista. Quando ele era mais novo, ele tentou explorar uma masmorra, mas acabou fugindo depois de apanhar feio de uns monstros. Isso deixou ele meio zoado, sabe? Inseguro quanto a treinar aventureiros. Mesmo assim, por causa da admiração que as alunas dele têm, acreditando que ele vai arrasar e que ele é o melhor, o protagonista acaba aceitando o pedido e lá vai ele para a guilda de aventureiros. E adivinhem quem o protagonista encontra por lá? Sim,
a mesma bruxa com quem ele lutou mais cedo, a Lucy. Como ela é uma figura importante, ela também foi convocada para dar uns conselhos em alguns assuntos da guilda. E claro, estava curiosa para ver o protagonista de novo. Logo depois conhecemos o chefe da guilda, que se mostra bastante empolgado em ver o protagonista em ação, especialmente porque ele tem o apoio da Surena, que é uma aventureira extremamente poderosa. O Beryl, no entanto, só pensa em fugir dali e evitar confusão a qualquer custo. Que alívio para ele se pudesse só voltar para casa. Pena que ele já foi demitido pelo próprio pai. Enquanto eles conversam sobre os detalhes das aulas, são interrompidos por um conselheiro da guilda que duvida das habilidades do protagonista. Ah não, isso irrita a Surena, que bancou a confiança nele, e até a Lucy, que já tinha dado a palavra que ele era forte pra caramba. E o protagonista, ele acha a situação maravilhosa, pensando finalmente vão ver que eu não sou tudo isso e vão me deixar em paz. Só ele mesmo para pensar assim. O conselheiro então propõe uma luta de demonstração entre a Surena e o Beryl para confirmar se ele é realmente forte. O protagonista tenta recusar, claro, ele só quer paz, mas a Surena aceita na hora. Afinal, lutar de novo com seu antigo mestre e mostrar o quanto cresceu. Eles vão até o campo de batalha, ambos usando espadas de madeiras. A Surena, conhecida como a Espada Gêmea, luta com 2 lâminas e tá visivelmente empolgada. Antes da luta começar, a gente tem um flashback do passado dela. Surena era filha de comerciantes. Durante uma viagem, a carroça da família foi atacada por um monstro gigante parecido com um urso. Gente, que história triste. Ela foi a única sobrevivente e ficou profundamente traumatizada. Foi o protagonista que encontrou ela e cuidou dela. Na época, ela mal falava, toda fechada, até que um dia viu o protagonista treinando com a espada e se interessou. Ele passou a ensiná-la, e essa coisa da espada, esse vínculo com o protagonista, ajudou a Surena a superar o trauma e encontrar forças para seguir em frente. Muito maneira a história dela. Mais tarde, uma família a adotou, mas ela sempre foi grata ao protagonista por tudo. Determinada, ela treinou pra caramba, subindo rapidamente nos rankings dos aventureiros e se tornou uma das mais respeitadas do reino. A motivação dela, colocar em prática tudo que aprendeu com seu mestre e impedir que outras pessoas passem pelo que ela passou. Uma guerreira de verdade. De volta ao presente, com essas lembranças na mente, a Surena está determinada a mostrar pro Beryl a guerreira incrível que ela virou. E ele percebe todo o esforço e a dedicação dela e decide lutar a sério também, em respeito a ela. A batalha começa com suas 2 espadas. A Surena pressiona o protagonista pra caramba, mas ele consegue se esquivar de todos os golpes dela, mesmo com a velocidade absurda que ela tem. Enquanto luta, ele a analisa, percebendo que o estilo dela evoluiu muito. Ela se tornou uma guerreira realmente incrível, exatamente como ela queria mostrar. Porém, o protagonista é o mestre, né? Ele encontra uma brecha, desarma a Surena e vence o combate. Mesmo derrotada, ela tá radiante, feliz da vida. Ela admira tanto o mestre dela que ficou feliz por ter dado tudo de si e mesmo assim perdido para ele. E o protagonista, por sua vez, sente um orgulho enorme de ver o quanto ela cresceu e se tornou forte. Que cena legal entre mestre e discípula. E claro, todos que assistiram à batalha ficaram impressionados com o protagonista. O conselheiro da guilda, que antes duvidava dele, acabou se desculpando na hora e reconhecendo as habilidades do nosso prota. Logo depois, o prota e a Surena acompanham um pequeno grupo de 3 aventureiros novatos em um treinamento dentro de uma masmorra. No início tá tudo correndo bem, mas a gente sabe que quando as coisas ocorrem bem em um anime que não é focado somente em comédia, em uma masmorra, normalmente não costuma terminar tão bem assim. Mesmo sendo inexperiente, os novatos demonstram um bom desempenho. A gente pensa, ok, vai dar tudo certo, mas quando eles estão prestes a completar a missão, a Surena, com a experiência que tem, percebe algo estranho. Havia poucos monstros na masmorra, o que não era normal. Isso acende um alerta. No momento que ela falou isso, eu falei, vai dar merda, ou deve ter algum chefe esperando ela, deve ter algum chefe escondido, ou um monstro mais forte que assustou os monstros da masmorra. Foi isso que eu pensei na hora. E poucos segundos depois, a suspeita dela logo se confirma. Assim que eles estão saindo do local, um dos alunos é atacado por um grifo gigante. Gente, o ataque é violento demais e o jovem aventureiro fica entre a vida e a morte na hora. Agora, o protagonista e a Surena vão ter que enfrentar essa criatura poderosa. Pelo jeito, esse será o primeiro grande desafio real do protagonista contra um monstro de alto nível. Eu tô ansioso para ver como ele vai se sair
nessa. E é assim que o episódio termina. Mais um ótimo capítulo dessa série. E sério, tá me divertindo bastante. As lutas continuam bem animadas. E o protagonista é muito carismático e divertido. Na dele, ele querendo fugir das situações e o pessoal não deixando. É muito bom. Tô super animado para ver o que vai acontecer no próximo episódio e como eles vão lidar com esse grifo gigante. É isso, galera. Obrigado por assistir. Espero que tenham curtido a recapitulação e minhas divagações sobre o episódio. Não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e me contar aqui nos comentários o que você achou desse episódio e qual sua parte favorita. Até o próximo vídeo. Falou!